Amados, eu sempre digo que é um desafio, porque realmente é um desafio nós pregarmos a palavra de Deus, ministrarmos a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é espiritual, né? É coisas espirituais que Deus, Ele revela ao coração do pregador. E muitas vezes não é para que a gente fale, né? Então você tem que ter discernimento naquilo que você vai ministrar para a igreja. Porque isso tudo é espiritual. Então, são coisas que o Senhor trata primeiro conosco, né? Com o pregador. E eu tive essa experiência nesses dias. Eu quero pedir para você, querido, abrir a sua Bíblia lá em Romanos. Foi algo que Deus colocou no meu coração e que eu creio, eu acredito que você vai entender, porque você é espiritual. Romanos capítulo 8, deixa aberto aí na sua Bíblia. E quem estiver anotando, o tema desta noite é: para que eu e você ande em vitória. Qual que é o tema dessa noite? Para que eu e você ande em vitória. Quero que você abra aí a sua Bíblia, deixa aberta aí a sua Bíblia. Amém? Romanos, capítulo 8. Para que eu e você ande em vitória. O tema desta noite. Amém? Romanos capítulo 8, versículos 5, 6, 7, 8 e 9. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Amém, queridos? Essa palavra falou muito forte ao meu coração. E foram coisas que o Senhor veio me revelando. E eu louvo a Deus porque o Senhor tem me revelado a palavra dele, né? E eu quero fazer uma pergunta. Quem hoje aqui veio de livre e espontânea vontade, dizendo: ai, que maravilha ir na casa do Senhor? Então, queridos, glória a Deus pela sua vida. Mas, com esse friozinho, está propício a ficar em casa, não é? Não está? Debaixo de um edredom, de uma cobertinha, assim, no sofá, assistindo uma TV, ou até mesmo assistindo um filminho, ou até mesmo quietinho lá. Não está propício? Então, amados, mas glória a Deus que você está aqui nesta noite. Amém? O que eu e você temos feito para andar em vitória? Quantas vezes temos renunciado às nossas próprias vontades? Quantas vezes você tem renunciado às suas próprias vontades? Hoje mesmo, você foi tentado a ficar em casa, né? Mas glória a Deus
que você não cedeu. Você venceu a sua carne. Amém? Você venceu a sua carne, querido. Por isso que você está aqui. Porque o Senhor, Ele ama aquele que obedece. Ele ama você. Porque você obedeceu à voz do Senhor. Amém? E nós, às vezes, ficamos nos enganando, né? Achando assim que, hoje eu não vou na igreja não, tá frio, vou ficar aqui em casa, vou ficar quietinho aqui. Hoje é a pastora Juliana que vai pregar, não é o pastor não está lá. Isso são coisas da nossa carne, amados. Isso é coisa da nossa carne. Porque a nossa carne, ela é pecaminosa. Sabia disso? A nossa carne é pecaminosa. Mas quantas vezes nós temos deixado nos vencer? Né? Porque é espiritual. As coisas de Deus são espirituais. A carne grita. A carne grita. A carne, quando você fala, quando você declara um jejum, a carne grita, querido. E nesse texto aqui, fala que nós temos que inclinar para as coisas da carne, do espírito. Porque quando nós inclinamos para as coisas da carne, vem a morte. Aí nós não conseguimos romper. Porque as coisas da carne é boas, é gostoso. Não é, queridos? Vamos falar a verdade. Porque eu aqui, todo mundo aqui é adulto. Todos nós somos adultos. Não tem, e eu não sou hipócrita, não. E também acredito que você não é, querido. Mas as coisas da carne é gostoso. É gostoso de fazer. É gostoso você sentar diante de uma televisão, ficar ali assistindo TV. É gostoso você assistir um filminho. Principalmente no dia de culto. Aí chega a gente na sua casa. Aí daí a pouco você atrasou com a janta. Já não dá tempo de você tomar banho ou dar banho nos seus filhos para poder vir à igreja. Já é um ponto que você fala, hoje eu não vou não. E com isso você está inclinando para as coisas da carne. Mas a nossa vida, o nosso espírito, precisa se inclinar para as coisas do espírito. Porque se nós alimentarmos o nosso espírito, nós vamos ficar fortes em Deus. Nós vamos estar firmados em Deus. Mas se nós alimentarmos a nossa carne, o que vai acontecer? As coisas da carne vai ficando mais forte. E com isso, gera em nós morte. Morte espiritual. Morte espiritual. De repente você está andando, você está vindo à igreja, mas você senta aqui, mas você está só corpo presente, mas o seu espírito não está vivo. O seu espírito não tem paz. E nessa noite Deus está dizendo para você que Ele é espírito. Nessa noite você se inclinou para as coisas do espírito. Não importa, querido, a forma que você entrou aqui, mas da forma que você vai sair daqui. Não importa se você teve uma luta antes de vir para cá, espiritual, seja ela qual for, mas você venceu com certeza no mundo espiritual. Sabe, amados, as coisas começam no mundo espiritual para que venha para o material. Então a sua luta primeiramente com as forças das trevas. É lá nas trevas primeiro. É os anjos de Deus contra os anjos do demônio, de Satanás.
Mas aonde você vai inclinar, para onde você vai inclinar, é o que vai vencer, querido. Então, que nessa noite, você incline para as coisas espirituais, para o Espírito de Deus, para que o Espírito Santo venha atuar em você, para que você tenha essa paz de espírito, porque quando nós temos paz, nós rompemos. Amém, amados? Então, porque a nossa natureza, ela é pecaminosa. Mas quem tem o Espírito Santo pertence a Deus. Se você tem o Espírito Santo, você pertence a Deus. Então, você vence. Mas quando você dá lugar, quando você dá lugar para Deus, Deus não é intruso. Deus, antes dele entrar, ele bate. Deus não é intruso. Então, querido, que você nessa noite tenha esse posicionamento, que você tenha esse posicionamento, para que você ande em vitória. Inclina-se para as coisas de Deus, para as coisas do Espírito, que são as coisas espirituais, são as coisas do reino de Deus. Essa é a vontade de Deus, para que você vença, para que você ande em vitória, querido. Essa que é a vontade de Deus. E nós temos alguns pontos aqui, onde nós vamos falar. Temos que renunciar. Temos que renunciar o pecado. Não abrir espaço. Dar um checkmate na carne. Porque a carne, ela tem que ficar no lugar dela, querido. Ela tem que ficar no lugar dela. Você tem domínio sobre a tua carne, você sabia disso? Você tem domínio sobre a sua carne. Sabe por que você tem domínio, querido? Porque o Espírito Santo de Deus habita em você. Porque o Espírito Santo de Deus é forte. Porque o Espírito Santo de Deus é poderoso. E ele vence. Mas dê lugar para Deus. Dê lugar para as coisas de Deus. Porque você é mais que vencedor. Amém? O segundo ponto, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto fala: foge da aparência do mal. Nós temos que entender, querido, que tudo aquilo que traz escândalo, você tem que sair correndo, você tem que fugir. Foge da aparência do mal. Pastora, mas como que é isso? De repente você está na casa, você vai visitar uma irmã. Chega lá, só está o esposo da irmã. Eu estou dizendo isso, querido, porque isso já aconteceu. Só está o esposo da irmã. A irmã não está em casa. Aí, pela educação, o irmão, irmã, vamos entrar, né? Daqui a pouco ela está chegando. Não, a irmã não quer entrar. Não entra. Não entra. Você sabe por quê? Porque as pessoas lá fora estão de olho em você. As pessoas lá fora estão te olhando. E se você entra, automaticamente, na mente da pessoa já vai, né, maquinando, vai poluindo a mente da pessoa. Nossa, olha lá. A mulher dele saiu, chegou aquela irmã lá, aquela mulher lá que fala que é da igreja, e entrou na casa. E o homem está lá sozinho, ele deve estar sozinho, porque a mulher dele saiu. Porque, amados, tem gente que cuida da vida dos outros. Isso é fugir da aparência do mal. Quando alguém vier falar algo para você, que você, naquele momento você não concorda, você fala: irmã, eu não concordo com isso. Mas por quê? Não, irmã, é porque eu creio na palavra de Deus. A palavra de Deus ensina a gente.
E de repente aquela irmã vai fazer aquele furdum. Você tem que fugir da aparência do mal. Outra coisa, às vezes, algumas roupas que a gente usa. Eu estou dizendo a gente, amados. Não estou, assim, não estou dizendo um ou outro. Às vezes, alguma peça de roupa que a gente usa que tira o foco. Tira o foco. Às vezes a sua roupa escandaliza o irmão. E aquela pessoa fica escandalizada. E se é um visitante, piorou, porque ele não volta nunca mais. Foge da aparência do mal, querido. Foge da aparência do mal. Isso mesmo, a gente mesmo comenta às vezes quando a gente vê, porque mulher é assim, amados. Mulher comenta. Mulher fala mesmo. A mulher fala mesmo, principalmente se a gente vê uma coisa mais extravagante. Mulher comenta assim. Nossa, olha como que aquela mulher está vestida. Se ela está bonita, fala que está bonita. Mas se ela não tiver, desce a língua. Não é assim? E isso, amados, isso não é de Deus. Isso não é as coisas de Deus. Quantas vezes eu já fiz isso? Nossa, olha a roupa daquela pessoa. Jesus, eu já fiz isso. A gente tem que se policiar naquilo que a gente fala, daquilo que nós declaramos. Sabe por quê, querido? As pessoas estão de olho em nós. Nós temos que vencer a nossa carne. Nós temos que vencer a nossa carne e viver em espírito, para que eu e você ande em vitória. Amém, queridos? E nós temos que dar, né? Nós temos que manter na presença de Deus. Nós temos que nos manter na presença de Deus. Para que nós, querido, possa se manter na presença de Deus, você tem que estar em espírito. Você tem que andar em espírito. Para que haja vida e paz em você. Para que haja vida e paz. Porque o pendor da carne é inimizade contra Deus. A inimizade contra... Olha como é forte esse versículo. É inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Então, querido, é a palavra que está dizendo. Você tem que se sujeitar a Deus. Você tem que se inclinar para as coisas de Deus. Porque com isso há crescimento. Com isso há bom testemunho. Com isso você cresce. As pessoas veem Deus na sua vida. Porque a palavra de Deus, ela traz vida e paz, querido. Não é de qualquer jeito que você tem que andar. Você é um servo do Senhor. Vigia nas suas roupas. Vigie nas suas atitudes. Presta atenção à forma que você fala com as pessoas. Porque muitas vezes nós temos vontade de dar resposta, resposta para as pessoas. Mas isso são coisas da nossa carne, amado. Viva, ande em espírito. Viva em espírito. As coisas da carne têm que cair por terra. Você tem que viver em espírito. Para você viver em vitória. Para você andar em vitória. Não foi à toa que o Senhor me deu esse tema. Para eu e você andar em vitória, querido. Nós temos que inclinar para as coisas do Espírito. Deus está chamando a atenção da igreja nesses dias.
Deus está chamando a atenção da igreja em santificação, para que você tenha uma vida de oração, para que você tenha uma vida de dedicação. A oração move o coração de Deus em nosso favor, querido. A oração tem poder no mundo espiritual. Quando você ora, quando você pede, as coisas acontecem, porque são espirituais. E às vezes a gente pensa que Deus vai descer aqui e falar, ó, faça isso. Deus não vai descer aqui, querido. Você tem que fazer, você tem que orar, você tem que louvar a Deus. Quantas vezes que nós, diante de situação, de que você tem que tomar uma decisão, de que você tem que se posicionar como um cristão que você é, e diante daquilo, você deixa ser vencido. Diante do pecado, você deixa ser vencido. O pecado é maior do que Deus, querido. Não. O pecado não é maior que Deus, porque Deus entregou o Filho dele para morrer por mim e por você, pelos nossos pecados, por causa dos nossos pecados. Então não é maior. A sua vontade, querido, não pode ser maior. A sua vontade de pecar, a sua vontade da carne não pode ser maior do que Deus na sua vida. Deus é maior do que tudo. Deus é maior do que todas as coisas. E Ele ama você, querido. Quando nós inclinamos para as coisas da carne, nós colhemos frutos amargos. Nós colhemos coisas ruins, nós colhemos coisas horrendas, porque nós deixamos a morte entrar dentro de nós. Mas eu quero dizer que o Senhor, Ele é a vida. O Senhor, Ele nos dá a vitória, e você pode triunfar diante do pecado. Amém? Ele nos dá a vida. Você tem que se manter na presença de Deus, querido. Só uma forma de você se manter na presença de Deus é buscando as coisas lá do alto. É buscando as coisas do Espírito. Deixa o Espírito Santo falar no teu coração, falar com você. Quantas vezes que nós entramos na presença de Deus e sequer ouvimos a Deus, sequer vamos discernir se é Deus que está falando conosco. Sabe por quê, querido? Porque às vezes nós estamos tão preocupados com as outras coisas que deixamos passar despercebido. E isso não traz para você vitória. Pelo contrário, traz morte, traz fracasso. Porque a primeira coisa a se fazer quando nós estamos em pecado é parar. É parar. Parar de quê, pastora? De ir na igreja. É a primeira coisa. De ler a Bíblia. De orar. Estou dizendo isso, amado, porque eu já passei por isso. De não querer louvar o Senhor. Eu amo louvar o Senhor, amados. Quem me conhece sabe. Eu amo louvar o Senhor. É minha vida louvar o Senhor. Eu não sei viver sem louvar o Senhor. Mas quando nós estamos no pecado, é a primeira coisa que nós fazemos. Satanás já levanta o exército dele.
E ali ele coloca em você desânimo. Uma arma de Satanás poderosa, querido, é o desânimo e a preguiça. É uma arma poderosa de Satanás para destruir você. Ele já levanta logo esse exército dele. E ele vai trabalhando. E quanto mais você vai inclinando para as coisas da carne, mais fraco você vai ficando. Mais fraco. Aonde chega a morte. Aonde você chega, a morte. Mas glória a Deus que Deus levantou você. Amém? Deus levantou você como um guerreiro dele. E isso não pode te abater, querido. Essas coisas não podem nos abater. Quando vim, não estou dizendo, então eu não posso ter desânimo, eu não posso ter preguiça. Poder não pode mesmo. Mas quando vir isso sobre você, você se defender. Você se defender. Como? Como, pastora? Orando, buscando, jejuando. O jejum é uma arma poderosa de Deus. Tem demônio, querido, que sai só com jejum. É casta de demônio. A palavra fala que sai só com jejum e oração. Sabe uma coisa que me chamou a atenção? A gente faz jejum para um monte de coisas. Para de repente receber uma resposta do emprego. De repente para uma pessoa que ela está doente. Às vezes uma dificuldade que você está passando. Mas eu nunca vi ninguém fazer jejum para ser transformado. Você já fez jejum para ser transformado? Se tiver alguém aqui no nosso meio, olha, querido, você está abençoado. Eu nunca ouvi falar ninguém que fizesse jejum para ser transformado. E nós temos que fazer, querido. Sabe por quê? Porque a nossa carne é pecaminosa. Nossa carne é podre. E Deus quer que andamos em espírito. Nós vivemos em espírito. Nós vivemos em vitória. Triunfando com o Senhor. Porque o Senhor triunfou naquela cruz. Por mim e por você. Ele venceu a morte. Ele foi no inferno e tirou a chave da mão do diabo. Tirou as chaves do inferno e da morte. Então ele não pode ser maior que Deus. Mas se você, querido, realmente inclinar-se para as coisas de Deus, você vai vencer. Você vai vencer. Porque Jesus venceu por você. Glória a Deus. Não fuja da palavra de Deus. Não seja desobediente, querido. Não fuja da palavra de Deus. O que é fugir da palavra de Deus? É quando alguém chega perto de você, ou quando você está no culto, essa palavra não é para mim, não. Essa palavra é, se meu marido estivesse aqui, era para ele. Né? A gente tem essa mania. Nossa, se fulano estivesse aqui, ia dar certinho. Mas não é isso não, querido. Isso é as coisas da carne. Você tem que ser espiritual. Você tem que vencer espiritualmente. Você tem que romper espiritualmente. Querido, não fuja da palavra de Deus. Seja obediente à palavra de Deus. Seja obediente.
Quando nós estamos na presença de Deus, que nós estamos bem na presença de Deus, nós queremos fazer tudo, não é assim? Nós queremos fazer tudo, nós queremos lavar a igreja, nós queremos arrumar as cadeiras, nós queremos dar aula na escolinha, nós queremos passear com as crianças, fazer um passeio com as crianças. Nós queremos arrumar os microfones, louvar o Senhor. Quando nós estamos bem com Deus, isso tudo é lindo. Falar do amor de Deus para quem passar na nossa frente. Não é assim? É assim. Quando nós estamos bem com Deus. Mas basta uma pisadinha no calo. Ai, meu Deus. Porque é isso. Não precisava o pastor ter falado isso. Nossa, o irmão foi sem educação comigo. Mas, querido, eu quero dizer para você que quando você está vendo tudo distorcido, é quando o inimigo começa a atuar. É quando você tira o foco. Porque você tem que focar nas coisas de Deus. Você tem que se focar em Deus. Porque é Ele que vai te dar vitória. É Ele que vai te dar vitória. Deus tem promessas para você. Deus tem promessas para você. Não adianta você querer fugir, querido. Não adianta você querer andar para outros lugares. Deus tem promessa para você. Preste muita atenção nisso. Vigie nisso, igreja. Quando você está bem com Deus, o inimigo quer mudar o seu foco. O inimigo quer mudar o seu foco. O diabo não quer que você receba a sua bênção. O diabo não quer que você receba a sua vitória, que já foi dada para você lá na cruz. Jesus já venceu lá na cruz, por mim e por você. Amém, queridos? Não seja desobediente. Obedeça a voz de Deus. Obedeça os seus líderes. Obedeça os seus pastores. Quantas vezes, quantas pessoas que vêm para o nosso discipulado, que vêm para a nossa célula, e às vezes essa pessoa, querido, ela não tem uma estrutura ainda, às vezes ela não tem um entendimento, e de repente, amado, você vai passar uma direção para aquela pessoa, e aquela pessoa não obedece à direção que você passou. É culpa do líder? Não. É culpa do pastor? Não. Mas às vezes a pessoa quer fazer o que ela quer. Ela não está se submetendo a uma direção, a uma liderança. Isso é desobediência. Isso é coisa da carne. Isso não agrada a Deus, querido. Isso não agrada a Deus. Nós temos que fazer as coisas do Espírito para que o Senhor se agrade de nós. Para agradar a Deus. E às vezes as pessoas ficam sem entender. Ou então elas mesmas começam a dizer, meu Deus, começam a entrar em conflito. Será que eu sou um bom líder? Será que isso só está acontecendo comigo? Mas é a desobediência, querido. É as coisas da carne. A pessoa não quer saber. Isso já aconteceu comigo e com o pastor, de chegar a pessoa, você passar uma direção e a pessoa não obedecer. Isso já aconteceu comigo e com o pastor André. Mas eu quero dizer para você, querido, que o discipulado, ele trata tudo isso. Amém? Glória a Deus! No discipulado é tratado isso. No discipulado, o caráter do cristão é o caráter de Cristo. Porque não é a minha vontade, não é a minha vida, mas é a vida de Deus.
na vida da pessoa. Então ela tem que obedecer a Deus. A desobediência, sabe o que leva a pessoa para o inferno, amado? É a desobediência. Sabe por quê? Ela sabe que existe um Deus. Quem aqui acredita que há um Deus? Todos nós acreditamos. Se você chegar em qualquer lugar e perguntar, você acredita em Deus? Vamos supor, a Ju não é da igreja, eu não conheço ela. Um exemplo, amados. E ela está ali no ponto de ônibus, esperando o ônibus. Eu vou chegar perto dela e vou falar: minha filha, você acredita em Deus? O que você vai falar? Acredita, todo mundo acredita. Qualquer pessoa que você perguntar vai falar que acredita em Deus. É raro a pessoa que fala: eu sou à toa. Eu sou um à toa, né? Mas qualquer pessoa que você perguntar. Então o que acontece? A pessoa sabe que há princípios, que há os mandamentos de Deus. Qualquer pessoa sabe que há mandamentos, que a Bíblia nos mostra. A Bíblia nos mostra isso. Mas a pessoa, ela não tem obediência a Deus. Por que Adão pecou? Foi porque ele comeu o fruto? Foi pela desobediência que entrou o pecado no mundo. Porque ele desobedeceu a Deus. Porque Deus deu uma ordem e disse para que o fruto daquela árvore que estava no meio do jardim do Éden, eles não podiam comer. Eles podiam comer de todos os frutos que ali estavam, de todas as árvores, menos da que estava no meio do jardim do Éden. Por quê? Quem sabe me responder? Porque daquela árvore era o conhecimento do bem e do mal. Daquela árvore era o conhecimento do bem e do mal. E Satanás enganou Eva com a sua astúcia. E Eva comeu e deu para Adão comer também. Então foi pela desobediência. E a desobediência nos traz trágicas, nos traz tragédia, nos traz morte, querido. A desobediência nos traz morte. Por isso que nós temos que obedecer a palavra de Deus. Por isso que você hoje, querido, por isso que você hoje está aqui, porque você obedeceu a Deus. Não foi por causa de mim, não foi por causa do pastor André, mas por causa de Deus. Porque você ama a Deus, amém? Glória a Deus. Diz assim: eu amo a Deus, por isso eu quero obedecer a Deus. Eu quero obedecer sempre a Deus, para que eu vá morar no céu. Eu quero morar no céu, amém? Então, amados, esse é o terceiro ponto. O quarto ponto é manter-se na presença de Deus. As promessas se cumprirão. Quando você se mantém na presença de Deus, as promessas de Deus se cumprem na sua vida. Vai se cumprir aquilo que Deus prometeu para você. Porque Ele não é Deus mentiroso. Ele é Deus poderoso. E pode passar o tempo que for, querido, Deus vai cumprir a promessa dEle. Na sua família, na sua parentela, aonde você estiver, a promessa de Deus vai se cumprir. Naquele trabalho, nos seus sonhos, a promessa de Deus vai se cumprir. Se é promessa de Deus, querido, vai se cumprir. Vai se cumprir. Se algum dia
um homem de Deus, um profeta, uma mulher de Deus, chegou para você e disse, é assim, 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 vai se cumprir. Pode passar o tempo que vai se cumprir na sua vida. Amém? Porque Deus é Deus zeloso. Deus é Deus bondoso, maravilhoso. Busque tudo que Deus tem para você. Busque. Não cessa, querido, de buscar a Deus. Tudo aquilo que Deus tem para você. Tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Para sua família. Para os seus filhos. Para os seus pais. Tudo que Deus tem preparado para você. Busque. Busque. Não deixe de orar pelos seus. Sabe, amado, a gente tem um costume muito errado de quando a gente não consegue, a gente para. Mas não pare, querido. Não pare de orar. Porque com o passar do tempo, a gente acha que o tempo é o nosso tempo. A gente pensa que é no nosso tempo. E não é, querido. É no tempo de Deus. É as coisas espirituais, é as coisas do alto. Não rege como rege esse mundo. As coisas de Deus é as coisas espirituais. É do reino. É do reino, amado. Busque tudo que Deus tem para você. A sua família. As pessoas que são conhecidas sua, amigos, que às vezes estão numa vida de pecado, numa vida que o diabo gosta. Busque por essas pessoas. Busque pelos perdidos, amados. Aqueles que muitas vezes vieram à casa de Deus, mas não permaneceram. Busque por essas pessoas. Ore por essas pessoas. Não pare de orar. Não pare de orar. Porque a sua oração tem poder. A sua oração tem poder. E no tempo de Deus vai se cumprir. Amém? A conclusão dessa mensagem é o seguinte: eu tenho que viver sempre no mover de Deus. Enchei-vos do Espírito. Amém, queridos? Enchei-vos do Espírito. Decida buscar a Deus. Tome essa decisão. Se posicione, amado. Jesus está às portas. Jesus está voltando. Queira andar em vitória. Queira andar em vitória. Decida andar em vitória, amado. Porque é isso que você vai poder levar para onde você for, que é a vida eterna. É a vida e paz. Quando você inclina para as coisas do Espírito, você vai ter vida e paz. Essa é a palavra desta noite, querido. Deus quer reinar em você. Vamos ficar de pé. Deus quer reinar em você.